Minha irmã seria uma maledite? Não sei, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulano. Moço, me chamo fulano, pois sei que me chamará assim. Antes de começar, já deixo claro que nesse relato não tem nomes. Eu sou o irmão mais velho de 3 filhos, eu e mais 2 irmãs. Eu e minha irmã do meio, eu e minha primeira irmã, acho que é isso, a do meio, tivemos uma vida simples, mas nunca faltou comida, nem uma boa educação em colégios particulares. Já a minha irmã mais nova teve uma infância melhor, com iPhone, notebook, colégios caros e viagens legais. Pode ser que não, mas sinto que isso fez com que a percepção de vida dela fosse muito diferente da nossa, dos mais velhos. A minha irmã, que desconfio ser a maledite, é a caçula e sempre foi como uma princesinha para o meu pai e para minha mãe, que sempre fizeram de tudo para que ela tivesse a melhor vida possível. Por isso que eu sempre falo, o que você fez para um, você faz para todos, né? É para um, é para todos. Se vai colocar um nesse curso, você coloca todos, se quiser. Se esse não estudou lá, o outro também não vai estudar. É difícil. Então, eles fizeram de tudo para que ela tivesse a melhor vida possível. Eu os entendo por tentar proporcionar o melhor para ela, já que conquistaram e agora sim eles podem dar uma condição de vida melhor para os seus filhos. Ocorre que, apesar de tudo isso, desde muito pequena, ela era conhecida pelo gênio forte e cara emburrada para parentes e amigos nossos. Até mesmo para nós que somos da família. Eu fui um irmão mais velho que cuidava dela, que a acompanhava em tudo. Até quando ela tinha medo de fazer certas coisas, eu estava lá. Mas mesmo assim, não escapava de seu ódio. Sentia que no meio das intrigas, ela tentava colocar os meus pais contra a gente, fingindo que nós batíamos nela ou que roubávamos algo que a pertencia. Ninguém escapava da energia dela. Mas relevamos, pois era a nossa irmãzinha mais nova. No entanto, ela cresceu. Não tanto, pois ela tinha apenas 14 anos e começou com os namoricos. Mas meus pais não conseguiam sequer impor que ela não namorasse, ou ao menos fiscalizar, como eles sempre fizeram comigo e com a minha outra irmã. Nós tivemos uma vida de marcação cerrada, sempre na pressão de crescer para ser alguém e namorar só quando fôssemos maior de idade. Ela não permitia que os meus pais ou qualquer outra pessoa se envolvesse. Ela brigava, se trancava no quarto, gazeava aulas, matava aulas, que é isso? Matava a aula para beber com os amigos e com o namorado. Isso com 14 anos? Hoje ela tem seus 24 anos e já passou por 5 namoros sérios, conturbados e abusivos. Que, na minha opinião, era mais da parte dela, pois comecei a ver que os problemas eram sempre iguais em todos esses relacionamentos. Então, o problema não estava com os namorados e talvez com ela, é isso. E esse 6º namorado, o atual, é pior do que os anteriores, porque ela fez dele, é isso? A sua sombra. Ele é submisso, se afastou dos amigos dele e da família dele, não fala com nenhum de nós da família dela, por mais que ele frequente a nossa casa todo santo dia. Eu entendo que desde criança ela sempre foi muito difícil, do tipo de não gostar de ninguém, achar que tudo o que é dito é indireta para ela, de não ver nada de agradável em ninguém. Porém, esse atual namoro foi problemático desde o princípio, porque a sua sogra e ela não se batiam. E ficou pior ainda depois que o namorado brigou com a própria mãe por causa dela, a ponto de fazer com que a mãe dele não quisesse mais nem olhar na cara do filho. Naquele segundo, né? E nem na cara dela, nem pintada de ouro. Inclusive, até hoje, ela não pode ver a minha irmã.
Esse fato fez com que o relacionamento entre eles se transformasse em uma guerra. Em uma guerra de brigas, intrigas e fofocas feias. Depois disso, ela começou a desenvolver surtos a ponto de querer bater nas pessoas, de xingar e falar coisas sérias do tipo que queria que as pessoas morressem ou que sofressem. Ela pode ser intrigueira e negativa desde quando era menor, mas ela não era maligna. E sinto que algo mudou, a ponto de ser apontada como uma pessoa demoníaca por amigos próximos que frequentam ali uma igreja evangélica. Depois de um surto que ela bateu no nosso pai, porque ele disse que ela tinha um relacionamento tóxico, percebemos que a coisa estava ficando muito séria e marcamos ajuda psicológica. Isso que eu ia falar, isso daí já tá me parecendo algum tipo de desviozinho psiquiátrico, alguma coisa assim, psicológico. Então marcamos ajuda psicológica. Mas ela não comparecia às consultas ou às terapias, enfim. Foram mais de 4 consultas marcadas que ela simplesmente não ia. Quando ela estava no início do namoro e ainda tinha um pouco de consciência, ela me contou que a mãe do namorado era uma maledite, que apesar de evangélica, fazia trabalhos. E inclusive fez um para amarrar o porteiro do prédio em que ela mora. Amarrar o porteiro com a sogra? Com o quê? Inclusive fez um trabalho para amarrar o porteiro do prédio em que ela mora. Não sei, fico pensando se essa piora da minha irmã pode ter sido algum trabalho da sogra. Pois sei que pessoas com energias negativas ou sem qualquer espiritualidade atraem muito mais fácil essas coisas. O que você acha, Ana? É muito importante para mim saber a sua opinião. Nos tempos atuais, a situação é a mesma, mas agora minha família toda tem medo dela. Temo que ela possa ser capaz de fazer coisas sem pensar com qualquer um que tente se meter com ela, independente das intenções. Temo, pois o caso... enfim. Mas também sei que sou espirituoso e minha fé é forte. Continuo orando e rogando para que ela fique bem e que, se houver qualquer tipo de amarração, que se desamarre logo e a deixe viver em paz. Muito obrigada por ler esse relato, Ana, foi muito importante para mim e peço que quem esteja ouvindo e tenha um tempinho para emanar energias positivas ou rezar pela minha irmã, assim o faça. Peraí, só para mim. Ok, então, parece que já sempre houve algum tipo de... alguma coisa não muito certa ali com esse comportamento. Mas como você disse, até um certo ponto, era um pouco de falta de limite, ela já tinha uma personalidade forte e parece que não tinha muito pulso para ela, como teve para os dois. Mas, sabe, como que a gente fala? Mimada? Não mimada, mas, sabe, alguma coisa assim. Mas talvez por esse comportamento de uma pessoa, desculpe dizer aqui da sua irmã, mas às vezes uma pessoa chata, uma pessoa que tá sempre assim, e pelas intrigas realmente com a sogra, e se a sogra mexe com coisa desse tipo... Pode ser sim que essa piora, esse negócio, pode ser mesmo que se a sogra não gosta e mexe com isso, filha, já pode ter feito. Ela vai, isso, aquilo, vai saber o quê. Eu, nessa situação que tenta ir para um psicólogo, ela não vai, tudo. Eu sei que oração é importante, mas a gente já viu aqui em relatos, eu vejo em relatos, que muitas vezes, dependendo, eu não sei se do nível do trabalho ou o quê, é preciso procurar também um centro, entendeu? Pelo menos para tirar da cabeça, um centro confiável de pessoas ali que estejam ali para fazer o bem, sabe? Já chega e pergunta, se a pessoa já começar a querer jogar valor lá em cima, já fica com o pezinho atrás. Eu faço, mas é tanto, sabe?
Aí já fica um pezinho atrás. Já pergunta assim, você faz amarração? Se a pessoa fala, faço, amarro isso, vai embora também. Porque lugar de bem não faz essas coisas. Então, dá uma filtrada por aí. Procura um lugar que realmente esteja ali pela caridade, né, para ajudar as pessoas. É lógico, às vezes pede um valor para ajudar o local, mas é um valor ok, entendeu? Uma cesta básica, alguma coisa assim. Não é que não, talvez, pode cobrar, eu acredito que a pessoa pode até cobrar por alguma coisa que vai fazer, mas não coisa exorbitante, né? Isso aí não sei. Enfim, não sei. É pelas coisas, eu não conheço, gente, eu não sei dessas coisas, mas pelo que eu vejo nos relatos, eu já vi gente, não tô falando também que é a salvação do mundo, de tudo, mas eu já vi muitas pessoas, nos relatos que eu tô falando, casos que eu li nos relatos, católico, evangélico, que no fim das contas acabou cedendo e acertando a situação num terreiro. Não quer dizer que a pessoa teve que deixar a sua fé, teve que deixar de ser católico, deixar de ser evangélico, mas foi ajudada nesse caso de trabalho feito. E também já vi casos que se resolveram mesmo com a oração ali do pastor, do padre, com orações em cima. Mas eu digo assim, se tá tendo isso e não tá surtindo efeito, e se ninguém tá falando se tem ou não tem alguma coisa, eu já tentaria dar uma olhadinha num outro lugar, sabe? Para pegar ali alguém falar se tem alguma coisa ou se não tem. Talvez ter uma revelação de maior, assim, do que pode estar acontecendo para ver uma escapatória para isso, né? Para ver como ajudar a sua irmã, porque se a mulher fez ou está fazendo coisas para ela tá piorando a esse ponto. E como você disse, ela por ter essa energia baixa, já ser uma pessoa assim, não ter espiritualidade, não ser ligada a nada disso, muito material talvez, né, pelo que você disse aí, iPhone, notebook, eu quero, e talvez seja um alvo fácil e ela pode estar sendo atacada assim. Então eu correria ver isso. Pelo que você tá falando aqui, que as coisas estão ficando feias, eu baixaria a guarda e ia procurar ajuda onde desse ajuda, antes que algo pior comece a acontecer. Vamos lá. O homem no muro. Olá, Ana, me chamo fulana, já botei nomes fictícios, tá? E esse acontecimento, isso aconteceu comigo no ano passado. Eu estava sozinha em casa, meus pais estavam trabalhando, meus tios também, meus irmãos no colégio e meus avós no médico, etc. Voltando ao relato, eu estava sozinha em casa. Eu estava no meu quarto com tudo aberto, porque meu quarto é quente, fica mais quente ainda no verão. Aí eu estava usando o meu celular quando eu ouvi uma voz me chamando. Fulana. Eu estava sozinha em casa, só para lembrar. Aí eu saí pro quintal e vi um homem branco de blusa preta, calça jeans preta, tênis preto e cabelos pretos por cima do rosto. Aí eu congelei por uns 5 ou 6 minutos. Ô, louco! E o homem vinha na minha direção e eu orando por dentro para Deus me ajudar a sair. Para Deus me ajudar. Aí esse homem sumiu e eu fui para casa da vizinha e ela me disse assim: você sabe que ele quer falar com você, né? Aí eu gelei e ela falou: não tenha medo, ele só quer falar para você ficar tranquila que ele é uma espécie de anjo e sempre que você precisar ele vai estar aí para te ajudar. Aí, Ana, eu vi esse homem várias vezes em situações de risco e ele sempre me protegeu. Muito obrigada por você separar esse tempo para contar o meu relato. Amo muito vocês, acompanho desde o blog e um beijo para os bebês. Amo vocês e tenho outros relatos que vou enviar. Amo vocês, um beijo para minha família. Vampiro. Um beijo. Muito obrigada pelo relato. E como que a vizinha sabia? Ela vai saber, isso podia ter sido só assombração ali. Por que ela sabia disso? Que é alguém que vai proteger, tipo um anjo, eu não sei. Ele tava de preto, né? Mas ele te protegeu.
Tem que pôr a camiseta no menino. Bom, chamada misteriosa no cemitério. Bom, o fulano lá me contou essa história, mais uma história de cemitério, sei lá. O cara diz que hoje, novamente, antes de sair, a menos de 15 minutos de sair de onde ele trabalha, acho que no cemitério, 15 minutos antes de sair do escritório lá do cemitério, não sei, o telefone da portaria tocou e no ID de chamadas mostrava que alguém estava ligando da clínica que fica ao fundo do cemitério. A clínica é onde eles preparam o corpo das pessoas falecidas para o velório. Costuram, maquiam, colocam flores, isso aí. A ligação vinha da clínica, mas todos na recepção, esperando a hora de ir embora, ficaram espantados, pois não tinha ninguém na clínica, né? Já estava na hora de ir embora, não tinha ninguém lá. Então o próprio cara que trabalha na clínica atendeu o telefone e estava mudo. Mas havia um chiado na ligação, tipo de rádio quando não está sintonizado. O telefone tocou outras 9 vezes e cada um dos funcionários atenderam e o mesmo chiado baixinho. E depois uma música triste com violino ao fundo, meu Deus. Então o cara que trabalha arrumando os corpos disse: eu vou lá ver se tem alguém fazendo alguma brincadeira ou se tem alguém mexendo no telefone. E foi sozinho atravessar o cemitério no escuro até a clínica ao fundo do cemitério. Todos que ficaram na recepção acompanharam ele pelas câmeras do sistema de segurança, junto com o vigia. Que eu ia lá, pode ligar a noite inteira, filho. Atravessar o cemitério no escuro, que... Bom, ele entrou na clínica sendo acompanhado por todos na recepção, né, através das câmeras. Acendeu as luzes e, para surpresa de todos, o telefone de lá estava fora do gancho. Ele recolocou no gancho, apagou as luzes novamente e veio embora. Chegando na recepção, o telefone tocou novamente. Dessa vez, eles colocaram no viva voz do aparelho e todos ouviram o chiado de rádio desintonizada e música de violino ao fundo. Os funcionários antigos disseram que já estão acostumados a fenômenos assim no cemitério. Deixam a dica aos novos funcionários para não se abalar com isso, não deixar que isso tome conta, não deixar o medo tomar conta, que é pior. Então, esse cemitério já fica num local meio ermo da cidade, um local estranho. É um complexo de 3 cemitérios particulares, uma rádio estatal de um lado e a maçonaria do outro lado. E o que separa é uma rua de asfalto bem precário, cheio de remendos e buracos na rua. A rua é até movimentada porque tem um grande bairro atrás, mas mesmo assim é sinistro o local. Fica no Mato Grosso do Sul. Com certeza vai surgir mais relatos desse meu amigo que trabalha no cemitério, mas esses dois já é que ele contou um outro de cemitério e tal. Bom. A tela apagou de novo. Tem uma rádio do lado, né? Será que não tem interferência da rádio no telefone? Ou houve alguma interferência? Vai saber. Acontece, né? O estranho é que o telefone também estava fora do gancho, né, na clínica. E ligou da clínica pra cá. Então, se fosse uma interferência... Bom, vá saber. Hein? Vamos ler este daqui. Eu vi Deus? Olá, Ana, Matheus e assombrados. Esse relato é curtinho e foi contado por um colega de trabalho. Pois bem, hoje por volta do meio-dia, não foi hoje, foi anteontem. Por volta do meio-dia, no meu horário de almoço, resolvi assistir a última coletânea de relatos. Então, assim fiz. Coloquei meus fones e comecei a ver os vídeos. De repente, esse meu amigo, que aqui vou chamar de César, me perguntou o que eu estava vendo. Mostrei para ele o vídeo e já fui logo apresentando o canal para ele, já fui logo perguntando: "E você, tem algum relato desses para contar?" E a surpresa foi que ele disse sim. Então começou a me contar.
Com 15 anos, ele começou a andar com pessoas ruins, sabe? Começou a beber, fumar e usar outras coisas. E vivia o seu dia como se fosse o último. Pois bem, numa sexta-feira, quase 5 da manhã, ele estava voltando para casa de moto em alta velocidade. E daí o pior aconteceu. Ele teve um acidente muito feio de moto. Inclusive, ficou alguns dias inconsciente no hospital. E segundo o próprio César, nesse dia ele morreu. Ele se viu saindo do corpo e indo para um lugar que ele julga ser o próprio céu. E lá ele encontrou Deus, segundo ele. Ele me conta que viu um senhorzinho de longos cabelos que emitia uma luz branca muito forte, inclusive incomodando os olhos. Deus se apresentou para ele como tal, que não ficou em choque, porém não duvidou. Que na hora ficou em choque, é isso? Porém não duvidou. Deus falou para ele que o jeito que ele vivia faria com que a sua vida fosse embora muito cedo e que isso seria prejudicial para a família dele. Ele não explicou o porquê. Mas essa experiência na sua vida foi tão marcante que o fez repensar todos os seus conceitos e mudar seu estilo de vida. Inclusive, ele me contou isso com lágrimas nos olhos. Eu não duvido. Achei muito interessante essa história dele, então enviei. E o que vocês acham? Abraços. Um abraço para você, muito obrigada. Eu acho que pode ser, né? Ele teve uma experiência de quase morte, né? O Matheus falou disso, alguma coisa aí hoje, que existem pessoas que têm, né, essa experiência de quase morte, EQM, e vão pro céu, tem visão de anjos, de seres de luz, que falam para eles voltarem, ainda não é hora, dá conselho, mas tem gente que não vai para um lugar muito interessante também, viu? E eu lembro que eu estava assistindo uma vez um Famosos e Fantasmas, se não me engano. Eu não lembro quem era o cara, se ele era ator, jogador de basquete, o que ele era. Era famoso, pelo menos pra lá. E aí ele contou que teve um acidente, aconteceu alguma coisa. E ele foi pra um lugar que, segundo a descrição que ele viu, era um inferno. E tinha o diabo sentado num trono, assim, com um monte de moeda de ouro em volta, uma coisa assim. E aí o diabo falou com ele, ele falou, cara, foi horrível, eu tive uma experiência de quase morte, mas não fui pro céu não, fui pro inferno e voltei. Sei lá, inferno, o que é, outra dimensão, eu não sei, mas nem todo mundo tem uma experiência bonita. E... Ai, deixa eu sentar em cima da minha perna, gente, às vezes eu sinto falta de sentar em cima da minha perna. Dobrar a perna aqui. Então... mas é isso que ele teve. Minha mãe conta de no sítio, um cara morreu. Não sei quem é. Minha mãe e minha avó sabia dizer quem era. E aí, antigamente no sítio era assim que fazia. Morria a pessoa, a mulherada acho que ia cuidar do corpo e os homens iam fazer o caixão. Aí que ia pegar madeira, bater madeira, fazendo o caixão enquanto ia velando o corpo, sabe? E eles velavam o corpo numa esteira, acho que no chão, em cima de um banco, da mesa, não sei. Na mesa acho que não, né, gente? A pessoa um dia está velando o defunto na mesa, outro dia está jantando lá. Eu acho que não é na mesa, acho que é no chão. Enfim, aí... ele tava deitado lá, morreu, gente. Todo mundo cuidou das coisas, tava lá todo mundo velando o homem lá. De repente o homem sentou. Aí sobrou, tipo, meu avô, meu bisavô, sei lá, e mais duas pessoas lá no velório que não correu. Porque o resto, filho, perna pra quem te quer. E aí eles ficaram assim, né, tal. Aí o que tá acontecendo? O cara voltou assim. E aí eles explicaram que ele tinha morrido e não sei o que, não sei o que. E aí ele contou que ele tava num lugar andando num fio muito fino, assim, ele se equilibrava naquele fio, andando, e lá na outra ponta tinha uma luz, não sei o quê. Quando ele chegou na outra ponta, tinha uma moça muito bonita, que mandou ele parar. E aí ela falou, não chegou a sua hora ainda, dá meia volta
e volta, sabe? Aí ele virou naquele fiozinho fino e voltou. Aí quando ele chegou no fim do fio, aí foi a hora que ele sentou na esteira lá no velório dele. E aí ele viveu por mais vários anos ainda depois. Não sei o que aconteceu com ele, que mal que ele teve lá, mas que ele morreu e voltou. E pelo menos, acho que sim, porque deve ter visto lá tudo, né? Bom, e aí são as experiências de quase morte. Muito interessantes são essas experiências. E foi o que acho que aconteceu com ele. Quando falou um senhorzinho de longos cabelos, eu já pensei, senhorzinho, cabelo branco, longos cabelos brancos, já me veio a imagem do Gandalf. Gandalf. Bom, deixa eu anotar aqui que eu contei e vou contar outro. Bom, vamos ver isso aqui. A bêbada da madrugada. Oi, eu me chamo fulana, tenho 15 anos e venho contar um relato que aconteceu comigo. Aconteceu na casa da minha avó paterna e lá era, na verdade quase que uma roça. Sinal de celular é muito ruim e de Wi-Fi também. Bom, estava em um quarto, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E como lá é interior, as pessoas dormem cedo. Ainda era 9h30 quando fomos deitar. Como o dia foi muito cansativo para todos, logo eles pegaram no sono e eu fiquei acordada, como de costume. Eu fiquei um bom tempo acordada e o sono não chegava, até que olhei no celular e já era quase 1h da manhã. Comecei a escutar uns barulhos que vinham lá de fora, mas a impressão que eu tinha é que estava falando bem perto da parede do quarto, porque era muito alto. Identifiquei na hora, era uma mulher. Só que bêbada, e ela falava repetidamente: Jorge, eu fiz de tudo por você e você não me atendeu. Ela falou isso mais ou menos umas 4 vezes, ou mais até. E logo depois uma voz de homem que dizia: isso não era motivo. Seguido por barulhos de tapas, até que tudo aquilo parou e voltou o silêncio contínuo. Na manhã seguinte, perguntei: vó, você também ouviu uma mulher gritando na rua? E a resposta dela foi arrepiante: não ouvi, mas já ouvi. Sabe quem é? E eu respondi: não, vó. E ela disse: ela era uma mulher muito ruim com o marido. Saía e dizia que ia para a igreja para ir beber. E no dia que o marido descobriu, ele foi atrás dela e a matou. Por ter ouvido de umas bocas por aí que ela tinha o traído, que ela o tinha traído. Eu fiquei perplexa e perguntei como ela sabia disso. Ela respondeu que no dia que isso aconteceu foi em frente à casa dela e no outro dia havia ambulância e carro de polícia que inclusive perguntaram se ela não tinha escutado nada. Mas disse que não, pois a verdade foi essa. Então eu acabo o relato aqui muito confusa. Será que essa é a verdade? Eu espero que sim, né? Sua avó mentiu. Então, aquilo que ela escutou lá foi uma impressão. Mas acho que isso pode se enquadrar como impressão, porque tá repetindo o que um dia aconteceu. E ela escutou aquela noite, a avó disse que aquela noite não escutou, mas já escutou outras vezes. Outra vez, não sei. Então é algo que se repete no mesmo local que aquilo aconteceu um dia. Talvez não seja a assombração ou fantasma consciente ali, mas a impressão do que um dia aconteceu. Mais um relato de impressão, é legal isso também. Deixa eu procurar mais um. Oi, Ana, tudo bem? Eu me chamo fulana, esse é o primeiro relato que envio, espero de verdade que você leia, não tem problema citar o meu nome. Bom, sempre tive várias experiências com o sobrenatural, desde muito jovem via coisas que ninguém mais via. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha mais ou menos 10 ou 11 anos.
Quando eu tinha apenas 6 meses de nascida, né? Minha tia, irmã do meu pai biológico, foi assassinada numa briga de bar. Segundo minha mãe, essa tia era muito apegada a mim e eu sempre sorria ao ouvir a voz dela. Logo após a morte dela, passei alguns dias doente, mas algo natural de criança. Minha mãe relata que muitas vezes depois, quando começava a chorar por algo do dia a dia, às vezes parava e começava a sorrir do nada e ficava procurando algo que não achava e logo começava a chorar novamente. Certo dia, quando já estava com os meus 10 ou 11 anos, estava dormindo, aquele estado pré-sono, meio acordada, meio dormindo. Ouço uma voz me chamando ao longe. Olho para fora do quarto e noto que a casa inteira estava dormindo. Mesmo assim, ainda ouço uma voz macia, doce e que reconheço de algum lugar, só não me lembro de onde. O sono foi ficando mais forte e de repente vejo uma luz branca muito forte entrando no meu quarto em formato de mulher e diz: "Tudo bem, minha sobrinha? Como você tem passado? Há muito que sua tia não vem te visitar. Recebi essa permissão agora, pois estou avançando de nível. E como senti muita saudade de você, vim para me despedir temporariamente. Mas não se preocupe, estarei sempre do seu lado e te auxiliando em várias batalhas que irá enfrentar. Agora durma, minha pequena, que a tia vai velar o seu sono por uma última vez." Ana, nesse meio tempo eu não conseguia falar, nem questionar nada. Eu lembro apenas de olhar e sorrir muito, sentir uma paz que nunca tinha sentido antes e só vim sentir há muito tempo depois. A minha família sempre viu muito dela em mim, e até hoje, quando vou visitar a minha avó paterna, ela sempre fala que cada dia estou mais parecida com ela. Não tive a sorte de conviver com ela em vida por muito tempo, mas tenho certeza que ela sempre esteve comigo quando precisei, fazendo o que pôde para me confortar. Esse é apenas um relato, tenho vários outros e talvez tome coragem e mande outro. Um beijo para você e para sua família linda. Obrigada! Legal. Bom, isso aconteceu há 5 anos atrás. Eu sempre fui muito cético, não acreditava em nada e vivia tirando sarro de lendas e contos de terror. Porém, certo dia, estava eu e mais 2 amigos em um bar, onde tinha música ao vivo, e saindo de lá resolvemos ir embora a pé para casa, pois nem era tão longe assim. Estávamos um pouco bêbados e no caminho precisamos passar ao lado de um cemitério. Não me lembro bem a hora, mas sei que já era mais de 3 da manhã. Quando estávamos descendo a rua do cemitério, vimos lá embaixo, na mesma calçada, que estava subindo uma garota. Nesse momento, um dos meus amigos disse que a sua avó dizia que depois das 3 da manhã é a hora que as almas perturbadas ficam andando e disse em tom de brincadeira que aquela menina poderia ser uma delas. Como os 3 estavam meio bêbados, eu achei engraçado. Enquanto isso, a moça ia se aproximando. Ela estava com uma calça jeans e uma blusa preta com capuz. O capuz estava sobre sua cabeça. Não deu? O Matheus está chupando sorvete. O capuz estava por sua cabeça e quando ela estava bem próximo, ela nos abordou e perguntou aonde estava o Rafael. Porém, ela abaixou o capuz e estava com o rosto todo molhado e os olhos vermelhos, como se estivesse chorando há um bom tempo. Um dos meus amigos, em tom de brincadeira, falou: "Oi, moça, eu sou o Rafael." Nesse momento, ela olhou pra gente, por incrível que pareça, Ana. Ela deu um grito dizendo: "Você não é o Rafael! Cadê o Rafael?"
colocou as mãos sobre a cabeça e voltou correndo pela mesma calçada aonde tinha subido. Ficamos olhando e do nada ela foi desaparecendo enquanto corria na nossa frente. Coisa de 10 metros, ela já tinha sumido completamente. Nessa hora eu gritei, puta que pariu! E os 3 saíram correndo. Cheguei em casa desesperado e mal conseguia dormir. No outro dia, chegando no trabalho, descobri que naquela mesma noite, horas antes de vermos a tal garota, tinha acontecido um acidente na rodovia próximo do cemitério, onde uma moça e o seu namorado tinham falecido de acidente de moto. A foto no jornal da moça era a mesma, Ana. A mesma moça que estava sem os olhos. Sem os olhos? Não estava chorando? Estava com o olho vermelho. Estava sem os olhos, sei lá, andando em volta do cemitério. Era a que tinha falecido horas antes, no início da noite. Eu fiquei desnorteado e liguei para um dos meus amigos e ele disse que com certeza ela estava procurando o seu namorado, que também tinha falecido. Achei estranho que ela nem tinha sido enterrada ainda. Por que será que estava lá do lado do cemitério? Será que estava procurando seu namorado no cemitério? Bom, recomendo a todos, Ana. Nunca andem de madrugada perto de um cemitério, pois se ela tivesse achado que um de nós éramos o seu namorado, não estaríamos mais aqui. Beijos, Ana, boa noite. Sei, mas não é assim, andou em volta do cemitério de madrugada, você vai ver uma aparição, não. Talvez, né, calhou de ter acontecido um acidente ali perto e uma alma perdida, às vezes nem sabia que tinha morrido ainda, né? Às vezes ela acha que tá viva e simplesmente, bom, não sei, tava andando por vários lugares, não só em volta do cemitério. Credo. Beleza, vamos então para o segundo relato da noite, que é o espírito do bebê. Olá, Ana e Assombrados, vou contar esse relato que aconteceu por volta de 1992, quando eu tinha 8 anos. Hoje eu tenho 35 anos. Não há nomes. Eu acho que é um moço que nos conta esse relato. Naquele ano eu fiquei doente e tive que ser internado por alguns dias na Santa Casa, na cidade onde nasci e morei até os meus 30 anos. A minha mãe ficou o tempo todo comigo no quarto e ela era uma pessoa muito comunicativa e adorava fazer amizades. Foi quando ela conheceu uma moça que também estava com seu bebê doente, internado. Não me recordo o que ele tinha, pois eu era uma criança. Ana, essa moça morava no interior do estado, numa cidade que ficava a mais de 500 quilômetros de Cuiabá. Ela não conhecia ninguém na cidade e precisava lavar suas roupas e as roupas do bebê. Afinal, ela estava com ele internado há mais de uma semana. A minha mãe se comoveu com a história da moça. Ela era bem pobre e a minha mãe, de prontidão, ofereceu a nossa casa para a moça lavar as roupas, se alimentar melhor e tudo mais. A moça, comovida, chorou, Ana. Agradeceu muito e assim o fez. Eu sarei e tive alta, mas o bebê seguia internado. A moça teve que voltar para sua cidade para cuidar de algumas coisas e também do marido, e voltaria em alguns dias. Nesse meio tempo, minha mãe ficou na Santa Casa, cuidando do bebezinho, e ela vinha para casa à noite. Ana, foi quando, numa manhã, ligaram do hospital dizendo que o bebezinho havia falecido. Minha mãe ficou muito triste e teve que dar a notícia para a moça que estava voltando da sua cidade para Cuiabá. Pense numa tristeza total da mulher, claro, né? Ela não tinha condições de levar o corpo do bebê para sua cidade.
e ela não sabia o que fazer. Foi quando a minha mãe ofereceu a nossa casa para fazer o velório do pequeno, visto que naquela época era costume que velórios fossem em casa e não em capelas como é hoje em dia. Na tarde do outro dia, chega o caixãozinho do bebê em nossa casa, trazido pela funerária. E eu, que era uma criança, morria de medo daquela situação, Ana. Afinal, haveria um velório na área do fundo da nossa casa. E eu fiquei o resto da tarde na área da frente, me cagando de medo. Minha prima, que estava comigo, ela tinha uns 7 anos na época. Não tinha medo nenhum. E eu ficava o tempo todo pedindo para ela olhar e me contar o que estava acontecendo lá no fundo, pois eu não tinha coragem de olhar. Ela olhava e me contava, e eu ficava com mais medo ainda. E ela disse: "A tia tá dando banho no neném." Eu falei: "O quê?" Ana, a minha mãe toda amorosa, tirou o bebê do caixão e deu um banhozinho nele lá no tanque. Trocou a roupinha e o colocou de volta no caixão. Ela chamou as vizinhas, amigas dela, para participarem do velório. Elas também, compadecidas com a história da moça, vieram para o velório e ficaram até a noite. E então, lá pelas 11h30 da noite, eu e meus irmãos estávamos na sala, eu me borrando de medo, e a minha mãe disse: "Vocês, de vez em quando, deem uma olhada lá no caixão e cuidem para que as velas não se apaguem. A mãe vai deitar e descansar um pouco." Meus irmãos são mais velhos que eu. Nessa época, eles já eram adolescentes. E então, um por um, foram indo para o quarto dormir, pois já era tarde. Eu corri para o quarto e fiquei debaixo do lençol sem conseguir dormir. Somente a minha irmã ficou vendo TV. E ela tinha por volta de... era mais velha. Ela tinha por volta de uns 17 anos. E a missão de cuidar das velas ficou com ela. Vez ou outra, ela esticava o pescoço e olhava para conferir se as velas estavam acesas. Foi quando a porta do quarto abriu, bruscamente, Ana. Era minha irmã, com uma cara de espanto, e se deitou na cama dela. No outro dia, após o enterro, ela contou que estava no sofá vendo filme, quando ela deu uma olhada na área do fundo e viu um bebê correndo para lá e para cá. O bebê ria e corria de um lado para o outro. Minha irmã, aterrorizada, correu para o quarto, amedrontada, e só saiu no outro dia de manhã. Ainda bem que ela não contou nada quando entrou no quarto. Já pensou se ela me conta uma coisa dessas ali na hora? Misericórdia! Ana, eu imagino que o bebê estava feliz por ter sido bem cuidado ali pela minha mãe e também feliz por estar liberto da doença que ele tinha. Eu acho que pode ter sido esse o motivo dele estar correndo e sorrindo. Ou de repente era um espírito zombeteiro se passando pelo bebê. O que você acha? E minha mãe, corajosa, né? Retirar o bebê do caixão e dar banho nele. Bom, é isso. Obrigado por ter lido o relato e sucesso com o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Corajosa. Assim, né? Uma coisa... Ai, difícil. Então, eu não acho que seja um espírito zombeteiro. Eu acho que pode ser o espírito da criança mesmo, né? Que foi acolhida. Mas que eu imagino, não é uma situação muito confortável você ter um velório na sua casa, seja quem for, né? Ainda mais todo mundo dormir com o caixão lá, com o corpo lá, não é muito legal. Mas tadinho da criança, né? Pensando por outro lado da situação da mulher, sua mãe fez muito bem. Não foi uma decisão fácil, né? Não é qualquer um que faria isso, não. O monstro que participou da brincadeira. A moça que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com a irmã dela e com alguns primos. A irmã mais velha dela, Renata, tinha acabado de sair de férias. Nessa época ela devia ter por volta de 14 anos de idade. E a avó dela, Teresa, morava no norte de Minas. Naquela época ela conta que a mãe dela já tinha 2 filhas, a Renata e a Eduarda, que morava com a avó dela em Minas. E como era época de férias, então a mãe dela, junto com a tia dela, resolveram matar as saudades ali
da mãe, né, da avó delas e da Eduarda, que fazia tempo que elas não viam. Pois bem, arrumaram então as malas e viajaram, a mãe dela junto com a Renata e a tia dela junto com os 3 primos dela. Chegaram lá e foi só alegria, sabe aquela coisa de mineiro? Cheio de comida, etc e tal. Passaram-se alguns dias e as irmãs dela, a Renata e a Eduarda, se juntaram com o pessoal que morava ali e com os primos que estavam lá também para fazer brincadeiras aí, para brincarem juntos. E num certo momento, um dos meninos deu a ideia de brincar de cobra cega, ou cabra cega, ou cobra cega, não sei como fala. Ou seja, eles deram a ideia de vendar a Renata e aí ela saía procurando as pessoas e se ela pegasse, ela tinha que falar o nome de quem era, se ela acertasse, aquela pessoa seria vendada no lugar dela e assim correria a brincadeira. E aceitaram e começaram a brincar disso. Então vendaram a Renata, deram várias voltas nela para ela ficar meio tonta. Diz que o terreno onde eles estavam brincando era um pouco longe da casa, mas era um terreno grande, cheio de árvores. E deram um pedaço de bambu na mão da Renata para a hora que ela achasse alguém que era para ela bater na pessoa com o bambu. Olha que beleza! E quando a brincadeira começou, todo mundo feliz, contente, correndo, dando risada, até que de trás de uma árvore saiu uma mulher, uma velha, com roupas antigas, meio encurvada e tinha pele cinza. E essa mulher, essa velha, foi na direção da Renata, que estava vendada e não via nada. Aí todo mundo começou a gritar para ela, avisando daquela mulher: corre que tem uma mulher aí, corre! Mas ela achou que fazia parte da brincadeira e começou a rir. E ela chegou a pegar nessa velha e falava: Eduardo, é você? Fulano, é você? E, gente, a mulher não respondia. Todo mundo resolveu sair correndo de lá, correr para casa da avó e chamar a avó. E eles entraram gritando lá: Vó Teresa, uma mulher pegou a Renata. Ela conta que a avó dela era benzedeira. Diz que até hoje ela não sabe dizer direito com o que ela mexia, mas ela só garante que é com magia pesada. E aí a avó dela correu até onde estava a Renata. Chegando lá, viu que a menina estava desmaiada ao pé de uma árvore. Quando a menina acordou, ela relatou que estava lá brincando, vendada, e ela começou a chamar pelo nome de todo mundo e ninguém mais respondia. Ela achou que a brincadeira estava chata e tirou a venda. Mas aí ela viu aquela velha horrorosa que estava junto com ela ali. Ela se assustou e a velha estava de mãos dadas. A velha estava de mão dada com ela. E a velha, ao ver o desespero da menina, o susto dela, deu uma risada alta, gargalhou alto na frente da menina e colocou a mão na cabeça dela. E nisso ela desmaiou. Aí à noite, a avó dela reuniu toda essa criançada na sala da casa e disse que ninguém podia saber do que aconteceu ali. Eles não deveriam contar aquilo para ninguém, que ela sabia como resolver o negócio dessa mulher aí, dessa velha, e que tudo ia ficar bem, mas eles não podiam falar nada. Ela conta ainda que a irmã dela, Renata, não gosta de falar nesse assunto ainda hoje e que a avó dela já é falecida. É falecida há alguns anos, mas ainda de vez em quando eles veem a avó dentro de casa. E ela conta ainda que a avó não era assim uma boa pessoa. Como ela disse, a avó mexia com magia pesada, com coisas macabras. E até hoje, quando alguém vê ou sonha com ela, fica morrendo de medo. Hoje ela acredita que a avó dela sabia quem era aquela mulher e sabia o que ela queria também, só não quis falar para a criançada. Conta ainda que a avó dela sabia a oração de São Cipriano de cor, fazia orações ao contrário e rezava nas costas das pessoas. É curto. Feiticeiro e a aranha. Aranha. A P, quando era pequenininha, ela falava: aranha. Ela falava assim. Então vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, moro numa cidadezinha no sul de Minas. Esse relato é do meu pai, que aconteceu com ele quando era criança. Bem, em certo dia, ele e as irmãs dele estavam brincando no quintal da casa deles. No quintal da casa deles,
e esse dava de frente com a estrada. E lá onde eles moravam existia um feiticeiro. Esse homem estava passando em frente ao quintal quando meu pai e as minhas tias, tudo criança, começaram a mexer com o tal homem, chamando ele pelo nome e se escondendo. Ai, eu vivia brincando disso também. Então eles gritaram: "Ô fulano!" e se esconderam. O homem se virava e não via ninguém. Até que ele viu o meu pai e começou a falar umas coisas que o meu pai não entendeu e também não lembra direito. O meu pai disse que sair... até que ele viu o meu pai. Lembrando que o pai era criança na época que eles estavam brincando. E aí ele começou a falar umas coisas pro meu pai que ele não entendeu, mas também não lembra direito. O meu pai disse que saíram todos correndo para dentro e quando no momento que ele entrou dentro de casa, ele começou a sentir uma dor muito forte no ouvido. Disse que era uma dor horrível. Pediu para minha avó para olhar e a minha avó, pasmem, tirou uma aranha enorme do ouvido dele. Credo! Seria uma maldição? Não, peraí, não, pulei aqui, ó. Uma aranha enorme do ouvido dele, daquelas marrons, grandonas, sabe? Bem, até hoje, meu pai conta essa história, relembrando ela para escrever esse relato, eu cheguei à conclusão que tem uma dor no mesmo ouvido que o meu pai tirou a aranha. Eu já passei em médicos, otorrinos e nada de descobrirem o porquê da tal dor. Seria uma maldição? Ou será que vai sair uma aranha de mim também? Beijos pra vocês todos, amo o canal. Olha, eu espero que seja só algum tipo de otite, que não tem aranha nenhuma. Ai. Agora fique com essa imagem da aranha saindo. Acho que eu prefiro o bife passado lá do que a aranha saindo da orelha. Eu já vi, tem vídeo no YouTube de bicho que entra mesmo. Aí não é feitiço, não. Entra os bichos, cria, fica lá dentro e saem os bichos desse tamanho. Ai, aí dá uma agonia. Já pensou se tá dormindo e entra uma barata? Eu vou começar a dormir com algodão na orelha. Enfim, credo. Bom, se ninguém descobre o que é essa dor no seu ouvido, vá procurar o lado espiritual. Sei lá, às vezes ele fez mandou uma maldição aí. Não sei. Nossa. E hoje vamos com o relato O Dia em que Encontrei a Desgraça na Rua. O relato é realmente assustador. Aconteceu em setembro de 2013. A moça disse que xingou a tarde inteira o palavrão, se podemos dizer assim, desgraça pelada. Eu nunca tinha ouvido desgraça pelada. Olha o trem. O trem tá passando agora. Desgraça pelada. Por que pelada? Enfim, ficou falando essa palavra a tarde inteira. E à noite, ela viu a desgraça. Pelada. Ou não. Ela disse que à noite, voltando da faculdade, estava descendo a rua, dando risada, lembrando de tudo que estava acontecendo, e ela escutou uma gritaria, um vucu-vucu lá, mas não deu bola, porque achou que fosse... Tinha uns adolescentes que estavam saindo da escola aquele horário também, ela achou que fosse aquilo e nem deu trela. Até que o último carro saiu do semáforo e ela se deu conta que estava tudo deserto, não tinha uma viva alma na rua. E ao longe ela viu uma mulher que vinha andando desengonçada. Imagina a cena. Essa pessoa parecia estar com pressa e segurava uma garrafa de vidro verde escura na mão. Mas até então não tinha atinado. Ela disse que é kardecista e há um tempo atrás ela recebia a visita de um espírito de uma mulher
que dava uns conselhos para ela. E ela ouviu a voz dessa mulher dizer que aquilo que estava vindo ali de frente ia passar por ela, mas em hipótese alguma era para ela olhar para aquilo, era para ela baixar a cabeça e continuar indo reto. Rabinho, quieto. Então ela continuou andando e aquela pessoa vindo de encontro e vinha gritando um monte de palavra de ódio, xingamento. E quando começou a se aproximar, aí que ela viu que era uma mulher. Ela abaixou a cabeça e continuou. E aquela mulher veio xingando. Quando ela se aproximava, começou a vir um cheiro de carniça no ar. E a mulher falando um monte de coisa estranha, sussurrando umas palavras estranhas. E tinha muito ódio na voz daquela mulher. E quando ela se aproximou, Rabinho, quieto! E quando aquela mulher foi se aproximando, a curiosidade falou mais alto e ela desobedeceu a voz. E olhou. Então ela observou que a mulher tinha cabelos negros, uma pele muito branca, era muito magra, muito magra. Estava vestindo uma saia longa, rosa, uma blusa de manga comprida, rasgada também, rosa. Os pés eram enormes e o olho era muito estranho, emanava muito ódio. Aí, quando ela olhou, o bicho começou a xingar ela. Sua vagabunda, sua piranha, sua desgraçada, você não queria me ver? Agora olha pra mim, é pra mim que você tem que olhar, sua vaca, sua vagabunda, sua um monte de palavrão que eu não repeti aqui, porque eu tenho vergonha. E ela fala, você não me chamou? Eu tô aqui, agora olha pra mim. Vai. É de gelar espinho, não é? A moça baixou a cabeça de medo, continuou com o canto do olho, ela olhou aquilo que continuava xingando ela e falando, olha pra mim, você não me chamou, sua vagabunda. Aquele olhar, dava pra sentir aquele ódio do lado dela. E a voz falou, e ela, no medo, ela pensou, vou sair correndo, é claro, qualquer um ia pensar, vou correr desse bicho. Mas a voz falou no ouvido dela, não corre. Continua andando, não olha para trás, não olha para isso, vai em frente. Então, dessa vez, ela resolveu obedecer a voz e continuou andando. E aquilo foi xingando, foi falando, até que um ônibus passou no ponto, ali na rua, que ela virou, mudou de calçada, foi andando o caminho dela. E então o ônibus passou, aí de repente voltou o movimento na rua, as pessoas de novo, os carros. E no que ela virou, olhar, o ser já não estava mais ali. Não tinha para onde ter virado rua, esquina, não tinha para onde ir. Aquilo que em segundos sumiu. Até hoje ela morre de medo quando lembra daquilo. E ela fica pensando, será que foi a desgraça pelada que ela viu mesmo na rua aquele dia? E se ela não tivesse obedecido de novo a voz no ouvido dela dizendo que não era para correr? Se ela tivesse corrido, o que será que teria acontecido? Será que a desgraça pelada ia correr atrás dela? Ia pegar? Ela não quer nem lembrar, nem saber o que aconteceria, que teria acontecido. E é isso aí. Aí fica a dica, né? Não xingue, não fale essas palavras nefastas, não sai xingando por aí. Minha avó também dizia, minha avó falava isso. Se você ficar xingando, uma hora ela aparece pra você. Acho que era justamente disso, da desgraça. Da caipora também, ela falava que não podia ficar falando caipora, que o caipora aparecia. Ai, deixa eu parar de falar. Eu não vou nem contar mais, não vou nem ficar falando muito isso não, que eu não quero ver nada. Quero ver nada. Longe de mim. E esse foi o relato, o dia em que eu encontrei a desgraça na rua. Ou algo assim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, um curtir, um gostei, se inscreve, que a gente vai fazer, eu vou contar mais relatos daqui pra frente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.